Sejam bem-vindos ao nosso encontro dessa segunda-feira. Hoje a gente vai trabalhar o tema rede de apoio. É muito importante a gente pensar que na bipolaridade a rede de apoio ela é um dos fatores mais importantes, tá? Seja ele para reduzir o número de recaídas, melhorar a adesão do paciente no tratamento, e identificar precocemente alguns sinais de descompensação. Tá? A ideia não é criar uma rede de apoio grande, mas uma rede de apoio que seja funcional, com papéis claros, com uma dinâmica que funcione para atender a demanda daquele sujeito. Geralmente a gente pensa a rede com o núcleo principal. Vamos pensar assim, pacientes, familiares, tá? Um psiquiatra de referência, por isso que é importante ter um profissional de saúde que acompanhe a pessoa com certa regularidade, e um psicólogo. Tá? Então vamos pensar esse núcleo principal dessa rede de apoio. Então esse é o grupo que acompanha mais de perto a pessoa, né? Tanto o paciente para relatar as questões que ele vem vivenciando, que ele vem percebendo no seu funcionamento, né, na sua rotina e tal. O familiar, que é aquela pessoa que está próxima, que vai identificando alguns comportamentos, vai ter algumas percepções assim, sobre a funcionalidade daquele sujeito no dia a dia. Tá? O psiquiatra, que já sabe a história prévia da pessoa, que já vem acompanhando já há algum tempo, que tem não só um recorte de uma situação, por isso que às vezes é muito complicado a pessoa que não tem um profissional que acompanhe, porque aí você vai numa emergência, aí vai ter um profissional lá que não te conhece, que ele vai ter um recorte do momento que você está vivendo. Né? E ele não vai ter ideia da foto inteira, só de um recorte daquele momento que a pessoa está num quadro mais agudo, enfim. E por isso que é importante ter esse profissional que tenha pelo menos um contato de longa data com a pessoa. Tá? Psiquiatra, um psicólogo, alguém que vai saber da tua história, que já identificou algumas situações ali que o sujeito veio passando, que tem um conhecimento de outros momentos, de recaídas, de quadros ali, né, sintomas que a pessoa pode apresentar prévios ali, antes, às vezes, de uma recaída, que essa que é a ideia, a gente trabalhar sempre com a prevenção, né, porque quando há a crise, aí já com toda aquela confusão, aquela distorção da realidade, comportamentos de risco, enfim. Tá? E uma rede secundária que a gente pode pensar amigos de confiança da pessoa, colegas de trabalho, supervisores, alguma pessoa que, o, que a pessoa tem um vínculo prévio, tá? Que tem essa autorização, que tem né, essa autorização do paciente, da pessoa que está ali em sofrimento, que pode ser um agente, às vezes, ou no trabalho identificou algum comportamento, uma percepção ali diferente, pode estar ajudando, pode ser aquela pessoa que pode estar dando uma informação importante, às vezes até para algum familiar, ou até para o paciente conseguir, né, procurar o seu profissional de saúde e levar essas considerações que o colega percebeu no dia a dia do trabalho, por exemplo. Tá? Grupos de apoio, como o BIP, tá? Que a gente se encontra aqui, que muitas pessoas a gente vai se conhecer na medida que vão acontecendo os grupos, enfim. Vamos tendo percepções sobre os colegas de grupo. Tá? Opa, fulano está mais taquilálico, mais falante. Né? Fulano está mais irritado hoje, estamos percebendo que ele, né, colocou lá no grupo que ele está com uma ideação suicida, que ele está mais deprimido e tal. Então, grupos de apoio como o BIP, assim, acabam, né, acolhendo, né, essas demandas, tá?
para quem tem, né, alguma liderança religiosa ali na sua comunidade, ou uma liderança comunitária, né, significante para a pessoa dentro do seu bairro, do espaço onde a pessoa vive, pode ser também um desses elos que podem colaborar para identificar alguma situação de risco. Tá? É, claro que essa questão nem todos precisam saber detalhes do diagnóstico, enfim, mas eles podem detectar, ajudar a identificar algumas mudanças importantes no comportamento da pessoa à medida que vai convivendo com ela. Né? Então, acho que isso seria importante. Eu sei que às vezes há muito preconceito, por isso que é importante a gente identificar as pessoas de confiança, onde a gente tem um vínculo, onde a gente acredita naquela pessoa, ou que ela vai conseguir, né, manter um sigilo de algumas informações que a pessoa vai prestar para aquela pessoa que pode ser, né, compor a sua rede de apoio, enfim. Tá? É, identificar as funções de cada integrante, assim, de ter claro qual parte que cada pessoa pode colaborar, pode ajudar nesse processo. Vamos supor, o psiquiatra, com manejo medicamentoso, com avaliação de risco, ajustes no tratamento, à medida que o paciente vai trazendo suas queixas, suas percepções, enfim. O psicólogo ajudando na elaboração subjetiva, né, desse sofrimento que o sujeito pode estar trazendo, o próprio trabalho de adesão ao tratamento, reconhecimento de sinais precoces, né, antes que ocorra uma crise, manejo dos impactos familiares e sociais na vida do sujeito, tá, de certos comportamentos, um gasto excessivo, opa, o meu familiar percebi que ele está mais irritado, está com um comportamento mais beligerante, mais agressivo dentro de casa, chega irritado do trabalho, ou está intolerante para os filhos, enfim. Tá? A família de referência, né? Observar essas alterações do sono, por exemplo, perceber, né, mudanças do comportamento, como eu dei o exemplo, né? Está mais irritado com os filhos, está acordando de madrugada para cozinhar, para lavar calçada 3 horas da manhã, sente que está com muita energia, que não tem necessidade de sono. Então, esse familiar ele pode ajudar, né, na procura por ajuda, ou levar até o profissional, né, que acompanha esse paciente, enfim. Os amigos, é importante por manter um vínculo social. Tá? Muitas vezes esse amigo ele pode alertar a família de algum comportamento. Eu saí com o fulano ali tal noite, a gente foi, né, dar uma volta e percebi que ele estava muito agitado, que estava fazendo abuso ali de bebida alcoólica, estava se colocando em situações de risco, que gastou muito naquela nossa saída, ou apresentou comportamentos, sei lá, sexualizados, ou sexuais de risco. É, tá? Então, identificar e construir um mapa de sinais precoces. Tá? É uma estratégia assim, útil, né, que a gente pode listar assim, casos de mania, por exemplo. Né? Então, menos necessidade de dormir, a pessoa está sentindo menos cansaço, aumento dos gastos, está com um comportamento mais irritável, aceleração na fala, é, ou elaborando assim, muitos projetos simultaneamente. Eu quero abrir 3 empresas ali, em setores diferentes, de ramos diferentes, maior impulsividade. Eu estou dirigindo um carro ali numa velocidade, né, que não é permitida na via, estou arranjando brigas, estou me desentendendo com as pessoas da minha família, com os vizinhos, enfim. E sinais também da depressão, tá? Que às vezes o isolamento social, a falta de energia, então a pessoa está faltando o trabalho, ou não está conseguindo sair da cama, ou está apresentando alguma alteração do sono, apresentando desinteresse
por atividades habituais. Eu gostava de ver a Copa do Mundo, de repente, não estou acompanhando mais, não me interessa quem está jogando, coisas que habitualmente a pessoa gostava de fazer, que de repente perdeu o sentido. Tá? Pensamentos de desesperança, minha vida não está legal, não vai ficar bom, né? Tipo, meu futuro é incerto, pensamentos dessa natureza que podem indicar um quadro depressivo. Tá? E criar um plano de ação, tá, para essas crises. Vamos pensar assim, acho que isso é muito importante. Todo mundo que tem o diagnóstico, aqui, que a gente trabalha de bipolaridade, assim, a gente precisa identificar, vamos colocar algumas perguntas aqui. Quem será avisado primeiro em um caso de uma crise? Meu familiar, né, meu cônjuge, meu pai, minha mãe, quem que é a pessoa de referência que você tem? Às vezes tem pessoas que, né, não têm familiares, enfim. Eu já vi aqui, né, colocar, mas eu não tenho ninguém. Por isso que é importante compor essa rede. Às vezes um vizinho, às vezes um amigo, às vezes, sei lá, o padre ali da tua igreja, o pastor, ou, né, qual o serviço de saúde que você tem vínculo? Eu tenho vínculo na minha unidade de saúde. Eu sou uma pessoa que eu já frequento uma clínica dia, ou um CAPS, ou o meu psiquiatra é o fulano de tal, né? Qual médico que eu vou procurar? No meu convênio aqui tem o serviço de emergência de saúde mental, que é nesse lugar aqui. Ou, dependendo, eu sei que aqui a gente tem pessoas de diversas regiões do país, enfim, mas identificar na unidade de saúde básica ali da tua região, qual que é o CAPS, qual que é o serviço de saúde mental ali que pode dar suporte, mesmo na rede do SUS, tá? Às vezes a pessoa vem percebendo algum sinal, alguma piora do quadro, então vamos pensar assim, conversar com o seu profissional de saúde, com o psiquiatra, com o psicólogo, você pode adiantar a consulta, tá? Vou ter consulta daqui 3 meses, mas agora eu estou tendo um período de insônia ali, onde eu estou 5 noites acordado, né, de forma seguida, assim. Então é importante já adiantar esse processo, às vezes a pessoa já está num processo de recaída, tá? Em quais situações procurar emergência, vamos pensar, estou com uma ideação suicida, ou se a pessoa aqui acaba usando substâncias, seja álcool, outras drogas, algum comportamento de risco, eu estou gastando em excesso, tá? Eu estou me colocando em situações, né, tendo um sexo ali desprotegido, tá? Então, ou aumentando o consumo de alguma substância, tá? Devido a um estado de mania, ou às vezes até uma confusão mental, tá mais delirante, tá mais confuso, perdendo, né, essa conexão com a realidade, tá mais prejudicada, tá? E também quem que acompanha essa pessoa ao atendimento, né? Quem que é a pessoa que vai ser responsável? Às vezes é um amigo meu que tem carro. Meu pai e minha mãe são idosos, não dirigem. Mas eu tenho um amigo meu que tem carro, tenho um vizinho que pode dar um apoio ali naquele momento, tá? Então, esse que é o desafio de compor essa rede de auxílio para a pessoa, pelo menos, ter algumas, né, dessas perguntas respondidas ali e conseguir ter uma pessoa de referência, ter uma central ali de referência, né, um serviço de saúde mental, tá, um profissional de saúde mental. Tá? A gente também tem que trabalhar 2 possibilidades, 2 extremos que também não são bons aqui, seja um supercontrole, né, uma hipervigilância, tá, sobre a pessoa, ou, às vezes, todos nós, às vezes tem dia que a gente não tá legal, tem dia que a gente tá bravo com alguma situação que ocorreu, que a gente pode ter alguma emoção mais efusiva ali, e de repente alguma pessoa que não conhece, às vezes, confundir isso com um sintoma, né? É passível de acontecer,
Eu acho que todos somos humanos e tal, mas à medida que a gente vai conhecendo, vai tendo uma percepção maior, tá? Um acompanhamento, eu vejo isso nas pessoas que eu acompanho, seja na clínica onde eu trabalho, ou seja no consultório, que eu já acompanho há anos, você já vai identificando alguns sinais, você já vai conhecendo aquela pessoa, você já vai percebendo, ó, fulano, você está falando demais, está muito eufórico, né, Não, eu vou falar que quer, assim, eu não consigo assistir, não. ou não está dormindo bem, tá? Então, algumas coisas que a gente já vai identificando em alguns comportamentos que dá para a gente dar né, uma ajuda, uma atenção num dado momento, e muitas vezes isso evita uma recaída, evita internamentos psiquiátricos, tá? Às vezes um simples acolhimento ou um ajuste de medicação dentro do timing ali, às vezes a pessoa não gera todo um complicador, tem que se afastar, tem que se internar, enfim, ou se colocar numa situação de risco, tá? E outro aspecto aqui é cuidar, para a gente não negligenciar alguns sinais, tá? Identifica que a pessoa já está apresentando alguma descompensação, assim, ah, não, mas isso aí é mais uma noite sem dormir, mas a pessoa já está 3, 4, 5 noites sem dormir. Desculpa. Então, é muito importante quem tiver o vínculo próximo ali, não ignorar alguns sinais, né? Um amigo, percebeu que saiu lá no dia do pagamento, e daí viu que a pessoa gastou quase o salário inteiro do mês, né? O colega de trabalho percebeu que já gastou quase o salário do mês ali numa saída, enfim. Então, esses sinais, essas situações onde começa a entrar numa situação de risco, trazer um prejuízo para o sujeito, sempre manter uma atenção, né? Então, essa observação cuidadosa, sem também infantilizar a pessoa, né? Criar uma cerquinha em roda, então essa pessoa não pode viver, tem que ficar sempre no cercado ali. Também não é essa a ideia. A ideia é com que a pessoa construa vínculos, a ideia da rede é com que a pessoa tenha vínculos, com que ela construa essa rede para poder ter uma autonomia maior, tá? Ter uma rede de confiança maior para poder falar sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas, como a gente faz aqui nos grupos. Né? Eu vejo que quantas pessoas, né, trazem relatos tão profundos, tão importantes aqui no grupo, e que, né, não é uma coisa que você fala no ponto de ônibus para qualquer pessoa, né? Eu acho que é importante ter esses espaços de acolhimento, né? Então, quanto mais a pessoa tiver, tanto pessoas quanto grupos, tá? Mais, né, blindado, digamos assim, a pessoa está de uma recaída, enfim. Tá? Então, toda essa questão da rede, ela é muito mais do que só uma vigilância médica, tá? Ela tem que pensar como uma trama simbólica, assim, onde ajuda o sujeito a sustentar laços, projetos, tá? Referências identificatórias, ter lugar de fala na sociedade, no meio, tá? Sem ter uma escuta sobre essa fala, acho que isso é muito importante, ainda mais a pessoa que está em sofrimento, tá? Em momentos que a pessoa está passando por oscilações de humor, que estão mais fragilizadas, enfim. Então, é importante, né, ter isso, tá? E isso às vezes demora para construir. Eu sei que tem pessoas aqui, depois a gente vai abrir para o grupo, que vão trazer suas dificuldades. Às vezes a família mora em outro estado, às vezes a rede de saúde mental é deficitária. A gente sabe que tem muitas situações, dependendo da região onde a pessoa mora, tá? Ou os vínculos, às vezes os vínculos já foram muito desgastados, ocorreu afastamentos ali, tá? Só que é muito importante a gente não cansar de buscar estabelecer essa rede. E às vezes ela tem que ser construída e às vezes até reconstruída e lapidada novamente, e buscando outros recursos,
né, como se fosse um organismo vivo que vai tomando formas à medida que o tempo vai passando, enfim, porque a vida vai mudando. Né? Às vezes hoje a pessoa que pode estar dando suporte, às vezes não vai poder estar amanhã, então a gente vai ter que reaver isso, vamos ter que rearranjar toda essa trama simbólica ali para dar um amparo para o sujeito ali no momento de crise e evitar uma passagem ao ato, evitar com que essa pessoa se isole ou se sinta incompreendida, e isso só vai fomentar ainda mais o quadro patológico. Tá? Então, minha gente, vamos ver o que vocês trazem, o que vocês percebem disso, o quanto que vocês estão se articulando em relação a isso. Eu acho que o importante desse tema hoje é reforçar que, pessoal, não é só medicamento o tratamento, não é só psicoterapia, é um conjunto, é essa trama simbólica de suporte terapêutico, de suporte social no ambiente onde você vive, de vínculos, tá? Então, é uma gama muito maior do que essa coisa meio reducionista que às vezes a gente tem, né, hoje na nossa cultura, né, a gente tem uma cultura que é muito galgada na medicalização, então a gente tem que ter um cuidado com isso. Somos sujeitos, somos organismos vivos, precisamos também de vínculos, tá, de escuta, de acolhimento, tá? Então não é só uma pílula, ou só um profissional ali, meia hora por semana, 1 hora por semana. É importante que a gente pense de uma forma mais ampla em relação ao que é o cuidado em saúde mental. Tá? Então, eu encerro aqui minha colaboração de hoje e vamos abrir para o grupo, ver o que as pessoas trazem, o que as pessoas se identificaram nessa fala e o que estão fazendo para construir sua rede de apoio. Tá bom? Muito obrigado, pessoal.